Espiritismo sem mistério. Nosso encontro a cada 15 dias, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as tardes a gente está aqui, porque as quinta-feiras Caminhando com Jesus e quinzenalmente, nas terças-feiras, a gente está de tarde estudando o Evangelho com muita alegria, agradecendo à Fundação Espírita André Luiz, agradecendo às Casas André Luiz, agradecendo, enfim, a esse Espírito que nos trouxe a dimensão da comunicação, como do ide e pregai dentro da expansão da palavra de Jesus nos lares. A Rádio Boa Nova, que foi o primeiro passo, a TV Mundo Maior, e, enfim, esse conglomerado aí de unidades espalhadas, não só no Brasil, mas no exterior também. Hoje, damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 21 e fazemos os comentários sempre com alguém que a gente está trazendo para ser aquela pessoa que está conosco, e hoje o convidado especial, André Marusso, que está lá em Portugal, está fazendo aí um caminho bem bonito e trazendo a sua contribuição para nós, no olhar esse capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque será que Kardec, né, trouxe esse aviso tão profundo, olhou para esse lado, a espiritualidade criadora da codificação pontuou a existência dos falsos profetas da radicidade, escolhe para que nós possamos criar o que dentro de nós? Ter cuidado com que dimensões desse nosso contato com o grande invisível, ou com a nossa transcendência, ou com o que se chama muitas vezes de milagres, de profecias, e etc. Aqui nós vamos cuidar, então, desses dois itens que nós já abrimos a quinzena passada, falando, então, aqui das parábolas da árvore que produz maus frutos. Então, a árvore é má, porque se ela produz maus frutos, a árvore boa produz bons frutos, conversamos bastante sobre isso. Esse guardai-vos, por que ele pede para a gente se guardar dos falsos profetas? Comentamos também a importância do guardador de si mesmo, o guardador de rebanhos, né, do rebanho dos seus pensamentos, diz Alberto Caeiro, né, naquele grande poema de Fernando Pessoa, né? Então, a gente às vezes precisa guardar os rebanhos dos nossos pensamentos, o rebanho dos nossos ensinamentos, das nossas aprendizagens. Precisamos, toda pessoa que arrebanha, ou que sabe o quanto custa manter vivo, ativo, esse pastoreio de si mesmo. Então, é uma proposta ativa de que nós possamos criar discernimentos quanto ao mundo espiritual, e não estejamos nas mãos disso ou daquilo, ou daquele, ou o que seja, a não ser nas mãos desse conhecimento, que também evolui, que também se supera, que também cresce, etc. Tudo isso a gente viu. Tomai cuidado na terceira parábola, foi Mateus, né? Teve Mateus, Marcos, a gente até falou disso, né? Mateus, Marcos e Lucas, que trouxeram a passagem. Aqui nós falamos dos que se levantarão muito, que nos enganarão, e hoje, missão dos profetas. E talvez, se der, vamos estender para os prodígios dos falsos profetas. Porque quando a gente lê a missão dos profetas no item 4, queridos, você remete naturalmente ao item 5, porque como é que você vai compreender a missão dos profetas se você não compreender também a dos falsos? Qual a separação entre o falso e o verdadeiro? Como é delicada a relação entre o que é verdade e o que é falsidade? Enfim, essa imensa dimensão estão aqui nessas breves linhas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Capítulo 21. André, com você, então, uma abertura, convido você para uma abertura singela conosco, da FEAL, dos endereços aí eletrônicos, que eu não anotei, não consigo esquecer aqui para poder falar, e também a sua vivência, a sua caminhada, nas quantas vezes você já estudou o Evangelho, já trouxe, já penetrou essas páginas, e o que você pode trazer de contribuição para nós que estamos aqui neste estudo, neste ensinamento. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, querida irmã Eliana, boa tarde, Tonton, boa tarde aos amigos e amigas da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, né? Emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Essa emissora, essa fundação, melhor dizendo, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita por intermédio de todas as mídias possíveis. É um importantíssimo trabalho
você pode conhecer ligando para o 0800 12 18 38 ou para o DDD 11 2457 7000, né? Pode conhecer e eu tenho certeza que depois que você conhecer, vai ser natural auxiliar de alguma forma. Auxiliar ou divulgando esta obra de Jesus na Terra, ou você mesmo se tornando um sócio colaborador da doutrina dos Espíritos, que é divulgada pela Fundação Espírita André Luiz. Irmã, é interessante esse termo profeta, né? Eu sei que profeta, a gente sabe isso, né, pela vivência, nada mais é do que um médium. Então, né, se nós chamarmos os profetas do Velho Testamento de médiums, está tudo certo. É a mesma função, por assim dizer, aquele que tem o papel de ser intermediário da espiritualidade, né? Mas é interessante que há duas definições sobre a palavra profeta e as duas, embora parecidas, são um pouco diferentes, né? A definição de profeta para os nossos irmãos muçulmanos é aquele que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos, né? E eles têm como maior profeta Mohammed, né? Para nós, na cultura ocidental, Maomé, né? Agora, já para a árvore judaico-cristã, né, profeta é originário de uma palavra grega que significa aquele que proclama. Eu confesso que eu gosto mais da definição do mundo judaico-cristão. Aquele que proclama o quê? Aquele que proclama aquilo que ouve, né? Aquilo que entende, aquilo que busca. E aí a gente pode, de maneira rasa, eu diria, irmã, se nós formos, se nós não estudarmos com profundidade esse capítulo inteiro, né, nós talvez achemos que a espiritualidade está nos alertando àqueles religiosos, né, que tomam para si a missão de divulgar o mundo espiritual. Eu tenho para mim que é algo muito maior, muito mais do que isso, né? Eu diria que há falsos profetas da política, há falsos profetas das religiões, há falsos profetas da pedagogia, da economia e assim sucessivamente, né? Porque, em verdade, nesse mundão de Deus Pai, nesse planeta extraordinário que nós estamos matriculados, esse educandário chamado Terra, né, somos todos ainda alunos, e alunos nos primeiros anos do ensino da lei divina. Essa é uma realidade. Por mais que doa, é uma realidade. E não é para doer, é para que tenhamos paz e que saibamos que estamos no lugar de aprendizes no início do nosso ciclo evolutivo. Como aprendizes no início do nosso ciclo evolutivo, né, nós teremos sempre uma dificuldade de passar adiante aquilo que nos é trazido da maneira como nos foi entregue, né? Então, se alguém vier, um irmã nossa da TV Menor da Rede Boa Nova de Rádio, me contar uma história, e eu for contar essa história para a irmã Eliana, eu não vou me lembrar de todos os detalhes que este irmão, essa irmã contou da história, e provavelmente no momento em que faça esse repasse da história para a irmã Eliana, para você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, provavelmente eu não serei tão fiel, por assim dizer, à primeira mensagem que eu recebi, porque me faltará entendimento, talvez as palavras do mensageiro que me trouxe isso, da pessoa que me contou essa história, tragam um dicionário rebuscado que eu não conheço, enfim, e aí eu vou passar aquilo que eu entendi dessa história, né? Então eu tenho para mim, irmã, que Jesus é verdadeiramente o único que nós não temos o que tirar, vírgula, ou tio, ou ponto daquilo que ele nos disse. Porque ele não era um mensageiro. Muitos falam assim, Jesus era médium de Deus, né? Eu acho meio complicado essa terminologia, mas eu entendo o que as pessoas querem dizer, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que Jesus falou, ele falou porque ele conhecia, falou porque ele viveu, falou porque ele aprendeu, falou porque ele vivenciou ao longo de, sei lá, trilhões de encarnações, não sabemos, não temos a mínima ideia de mensurar
a idade evolutiva de um espírito dessa envergadura, né? Como Jesus. Os outros todos eram, com perdão da palavra, que pode soar um pouco pesada, meio papagaios, né? Ouve e repete. Eu aqui estou sendo papagaio, estou repetindo aquilo que eu aprendi ao longo dos meus estudos espíritas, né? E ao longo dos meus estudos espíritas, eu não aprendi de Jesus, aprendi de outros médiuns, né? Francisco Canto Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros tantos, principalmente os médiuns que Allan Kardec se valeu para nos trazer a codificação espírita. Aprendi deles, né? E tento levar adiante aquilo que eu aprendi deles. Agora, em primeiro lugar, nós temos que nos perguntar: a fonte que nós fomos beber, a informação que nós vamos passar adiante, é fidedigna? E aí a irmã já nos trouxe que estudou-se a semana passada, ou semana retrasada, não sei ao certo, reconhece-se a árvore pelos bons frutos. É isso, né, irmã? Então, essa é uma maneira segura de nós sabermos de onde está vindo a comunicação que chega até nós e que nós passamos adiante, né? Mas ainda assim, ainda sendo uma fonte absolutamente segura, não se trata de uma fonte como Jesus, né? Então, por exemplo, nós podemos citar aqui, nós vamos falar de falsos profetas. A gente pode dizer que alguns líderes do neopentecostalismo podem ser tidos como maus profetas, uma vez que estão mercantilizando a fé, né? E arrebanhando multidões, inclusive milhões e milhões de reais. Esses são falsos profetas? Sim, nós podemos dizer que alguns são, né? Mas há falsos profetas, eu diria lá em cima, e há falsos profetas aqui embaixo. O que eu quero dizer? Nós podemos dizer que há falsos profetas, aqueles que, em nome de Deus, fizeram grandes barbáries na história humana, né? E nós podemos dizer que nós mesmos, de vez em quando, podemos ter momentos de falsa profecia. Ou seja, nós não entendemos a lição que nos foi passada, né? Ou por nossa incapacidade de compreensão, ou porque quem passou a lição não soube comunicar, e nós passamos adiante uma falha, né? Todos nós fazemos isso. Nós falamos assim: ah, mas Allan Kardec não. Sim, Allan Kardec escreveu a Teoria do Belo, que infelizmente, muito. É muito. Fica até difícil a gente escrever a Teoria do Belo, porque é um deslize de Allan Kardec, por assim dizer. Isso tira o brilho de Allan Kardec? Claro que não. Aquilo que ele fez de bom é muito maior de uma outro má interpretação das lições que a espiritualidade passava a ele. A gente não sabe se quando a Teoria do Belo foi trazida, quem era o médium, porque Kardec não dizia quem eram os médiuns que ele utilizava, né? A gente não sabia. É preciso levar em consideração aquilo que Allan Kardec e a sociedade científica, cultural e educativa do século XIX tinham a respeito dos nossos irmãos afrodescendentes. Na Europa não existia afrodescendência. A Teoria do Belo é sobre a beleza do homem preto e do homem branco, por assim dizer, né? Foi uma falha. A margem de 99% de acerto, 1% de erro. Mas ele não é Jesus, ele é Allan Kardec, né? Ou talvez nós falamos assim: ah, mas Chico Xavier falou de alma gêmea, né? E defendeu a alma gêmea. E isso vai contrário àquilo que Allan Kardec trouxe. Agora, veja, nós não sabemos como estava o humor, o dia, a saúde de Chico Xavier quando ele falou, por exemplo, das almas gêmeas, né? Agora, de Jesus, sim, desse não há erro algum, né? E nós sempre precisamos estar muito atentos na mensagem que chega até nós. E também não crucificar a criatura, porque a criatura que, porventura, é um falso profeta de multidões, ou aquele falso profeta que comete
um outro deslize aqui, faz por ignorância, né? Faz muitas vezes por acreditar que essa é verdade, ou faz por malandragem, por assim dizer, mas a gente também pode dizer que a própria malandragem é uma ignorância, né? Porque o cara que se vale de um saber que liberta pessoas, que é o saber das leis divinas, para adquirir poder terreno, é um grande ignorante. É uma pessoa que não imagina que daqui a pouco, e é daqui a pouco mesmo, 100 anos daqui a pouco, né? Ele vai ter que limpar todas as bobagens que fez. Então, mas eu gosto desse capítulo porque muitas vezes, irmã, os nossos pais são falsos profetas. Os nossos professores são falsos profetas. Os nossos melhores políticos são falsos profetas. Os nossos melhores jornalistas profetizam informações errôneas, né? Então, para encerrar essa primeira parte de nossa participação aqui, eu diria que todos nós somos ou falsos profetas de vez em quando, ou grandes falsos profetas, esses são, enfim, criaturas que se valeram do nome de Deus e fizeram grandes sandices na Terra e certamente estão trabalhando bastante para poder se harmonizar com a lei divina, né? André, que fala maravilhosa de se ouvir, que nitidez de conceitos, que claridade. Obrigada, hein? Gratidão. E é por aí mesmo que a gente sentiu e sente também. E a gente ora, né? Eu, pelo menos, oro e falo, eu não quero ser falso profeta, não deixe que eu falso profetize aqui. Porque a gente, há o problema com a verdade e a imagem das coisas e as coisas mesmas, não é uma coisa simples da gente resolver, você sabe disso, né? Então, você trouxe aí essa beleza da falsa profecia, que é importante a gente olhar a falsidade, às vezes, da nossa fala, a incoerência dos nossos conceitos, as respostas automáticas que muitas vezes nós damos, que não tem nada a ver com a verdade, que é falsa, é uma defesa, para você entrar numa defesa, né, pessoal, enfim, N caminhos por aí na parte da subjetividade, né? Mas a teoria do belo, nossa, quanto tempo eu quero falar da teoria do belo e nunca ninguém fala. O pessoal parece que tem medo de tratar da teoria do belo. E é maravilhoso isso. O pessoal esquece, André, eu acho que a gente precisa lembrar que nós somos humanos, né? E a humanidade, ela trabalha com limites. E existe uma coisa, assim, maravilhosa no humano, o limite do seu tempo, o limite da sua história, o limite da sua cultura. O Cristo não. O Cristo é alguém que vem de uma... A gente precisa reconhecer a grandeza e a especialidade do Cristo, porque ele diz que a gente poderia fazer até muito mais do que ele fez. Então, também ele deixa uma promessa infinda para nós no futuro, né? Mas a gente está dentro de uma história, dentro da discussão com o determinismo, nós estamos determinados pela cultura da época. E eu não sinto que Kardec ou os espíritos erraram ali, a cultura do espírito que falou, da época que falou, o eurocentrismo, só tinha a Europa e os brancos. Não é? Quando a gente estuda mais profundamente, quem era Moisés, quem eram os hebreus, de onde eles vêm? Lá da pátria negra, eles eram escuros, eles não eram brancos. A gente esquece disso, né? Quais são as terras de origem do povo hebreu? Eles eram branquinhos, Sim, loiro, sim. olho azul? Não, Sim, da eles estavam África, lá. né? Vieram da África! África. É, Vieram da África. eu fui uma vez, uns anos atrás, falar sobre Agostinho, que eu gosto muito, estudo muito Santo Agostinho. Aí, quando eu falei que ele era Preto? negro, preto. Falaram, o quê? Santo Agostinho é preto? Eu falei, mas, gente, olha onde ele nasceu, no norte da África. Ele era branquinho, de olho azul. Cleópatra era branca, de olho verde. Liz Taylor, tadinha, Sim. Liz Taylor, né? Enfim, Sim. que fez Então, ela? não deixam de ser falsas profecias, né, irmã? Essa Sim. imagem que nos passam e que a gente pode até falar, mas isso foi sem querer, ou foi porque a Não, cultura, ou pela educação. Não, isso não, influencia bastante na maneira como nós vemos as pessoas hoje, né? Eu sim, é o diria que limite. talvez se assumissem essa negritude de muitos dos nossos grandes ídolos, talvez não tivesse se dado a escravidão.
Ah, com certeza, né? Porque os países católicos, né? Espanha, Itália nossa, a Inglaterra, tão anglicanos, né? Tão chamados, né? Religiosos, lutando aí contra a reforma, etc., né? Nos séculos aí mais próximos de nós, né? Mas, claro, escravidão seria uma coisa somente com relação ao belo, a beleza, né? Inclusive, quando a gente estuda o Tibete, né? A África tem muito mais cultura, mais antiga do que o Tibete. Os templos que tem lá, as sabedorias que eles construíram, um negócio assim que a gente nem devastou, nem se cavucou ainda, nem se achou escritos ou não escritos, etc. Mas o que eu queria dizer, André, é que a cultura é determinante, ela tem limite, e nós precisamos aprender com os nossos irmãos que, que fizeram da verdade a verdade do seu século, aprender que isso é um equívoco. A gente precisa aprender o conceito da relatividade cultural que Einstein traz. Né? Quando Einstein levanta a teoria da relatividade, eu acho que a gente tem que aplicar para tudo, praticamente, porque Sim, a gente é filho de uma época, filho de uma cultura, filho de um determinado meio. Por exemplo, eu sou da área rural, eu vejo a minha diferença e da minha filha que criei na cidade, eu vejo a diferença da minha avó índia lá da aldeia. Meu Deus, são 3 gerações diferentíssimas uma da outra, e cerceada por uma cultura diferente, com pontos de encontro unânimes entre si. Né? Então, quando a pessoa falou Kardec errou, eu digo, olha, Kardec foi filho de uma cultura da época da eurocentrismo, onde só existia a raça branca, e tudo que não era bonito, branco não era bonito, não era belo, o conceito de beleza dele, ele não podia pensar além. Ali mostra o sim, limite do profeta, ou o limite do médium, né, que seria o profeta atual, aquele que vem sim, trazer. E esse conceito de limite, aonde nos leva? Nos leva a nos guardar da falsidade. Se você sim, põe limite e relativiza, André, você não vai fazer afirmações peremptórias, não vai tomar atitudes radicais de exclusão, você vai passar a incluir as coisas e vai trabalhar com claro, aquele conceito que a gente conversou na nossa viagem à Espanha, né, naquele pedacinho ali, né? Gadamer, que é esse filósofo judaico do judaísmo, que ele lança o conceito dos horizontes, né? Mário Quintana fala, não tenho paredes, eu tenho horizontes. Olha que lindo. Quer dizer, abrindo sim, um modo de olhar o mundo que acrescenta sempre. Se é horizonte, então eu estarei sempre distante. Então eu entrarei no sim, conceito de que amar é amar distâncias, por mais que eu conheça o outro, eu desconheço o outro. Vamos dizer? sim, Não sim, é? sim, E, sim. pode falar. E sabe, irmã, não, eu estava me lembrando agora, né? Sempre que esse texto me vem à mente, os falsos profetas, eu me lembro do professor Valdo Vieira, que foi companheiro do nosso querido e amado Chico Xavier, né? O Valdo que não era perfeito, assim como nós não somos, né? Nenhum de nós. Ele teve acertos e erros, assim como nós todos, mas eu diria que ele tem um acerto que é um negócio extraordinário. Nas casas que o Valdo Vieira lançou, eu me esqueci o nome, mas daqui a pouco eu me lembro, né? Ele tem duas filosofias aí, duas formas de trabalhar a espiritualidade que foram desenvolvidas por ele. Eu não tenho um profundo conhecimento, mas eu já passei em algumas, né? E todas elas têm uma placa que eu acho extraordinária, né? Essa placa é escrito assim: não acredite em nada o que você ouvir, ver ou ler aqui. E eu acho isso brilhante. Não acredite, meu irmão, minha irmã, no que eu estou dizendo a você, no que a nossa querida irmã Eliana está dizendo a você. Não, não acredite, porque nós somos ainda muito pequeninos, né? Duvide, e quem duvida encontra, né? Duvide no melhor sentido da palavra. Busque, pesquise, né? Será que isso que eu estou ouvindo é correto? Não é correto? Ah, mas quem disse isso é fulano. Olha, se foi Jesus que disse, aí você pode assinar embaixo. Agora, se não for, é, tenha sempre em mente que são irmãos e irmãs nossas que estão mais ou menos no mesmo padrão evolutivo que a gente, podem estar um pouquinho acima, mas não é tão acima assim, por exemplo, se levando isso em consideração um espírito como Jesus, né? Então, são espíritos que falham. Assim como eu disse, né, irmã, falei, ó, muitas vezes falsos profetas mães, falsos profetas chefes, patrões, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, minha irmã,
Será que tudo o que você tem na sua cachola, na sua mente, que foi colocado aí pelas pessoas que te amam, pelas pessoas que cuidam de você, são verdades verdadeiras? Muitos de nós carregamos alguns dramas, alguns traumas, alguns medos que são dos nossos antepassados, né? E que não são verdades, mas que foram tão reiteradamente ditos ao longo das culturas e das civilizações que se tornaram verdades, né? Por isso que eu gosto bastante, porque eu sou um grande apaixonado por Allan Kardec, irmã, porque ele não deixou, ele não teve sequer o orgulho e a vaidade de dizer, olha, tudo que eu estou dizendo aqui é verdade verdadeira. Pelo contrário, ele disse, olha, se algum dia a ciência dizer, não com essas palavras, mas nesse contexto, se alguns dias a ciência provar que o que eu estou escrevendo aqui está errado, não tenham dúvidas. Fiquem com a ciência. Então, aí, se realmente ele tivesse pisado na bola, por assim dizer, tivesse errado na teoria do Belo, ele acerta no momento que ele falou assim, pesquisem, vão ver o que está acontecendo, vão ver o que a ciência traz, o que a filosofia traz. E como a irmã disse, no século XIX, o eurocentrismo, né, uma sociedade totalmente branca, né, não tinha o mínimo conhecimento acerca dos nossos irmãos afrodescendentes. Não vai longe, irmã. Meu pai veio para o Brasil, nasceu em Portugal, foi para o Brasil em 1954 e ele viu o primeiro afrodescendente no navio vindo para o Brasil. Ele que morava em Portugal não tinha nunca visto, até os 12 anos de idade, uma pessoa preta. Foi ver a primeira vez dentro do navio. Um tio meu assustou-se com aquilo, porque achou que era algo estranho, anormal, enfim. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado. Não acreditemos, vamos pesquisar e, naturalmente, nós vamos encontrar a verdade. Existe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ser. A verdade é um estado do ser. Não é tanto do pensar, né? Se é verdadeira. A árvore está lá, deu o bom fruto, você comeu, alimentou. Aí alguém disse, mas aquele falso profeta me alimentou. Tudo bem, mas isso não te obriga, não é, a não reconhecer a falsidade dele também, os limites dele, a cultura dele. Ele é errante como nós, ainda mais como você disse no começo, né, da nossa pequena evolução. É um planeta que ainda precisamos de unidades correcionais, prisionais, né? Chico Xavier dizia aqui, ó, eu estou dentro de um presídio, o corpo é uma cela, eu já estou aqui dentro. Quantos por cento do cérebro a gente usa, André? 2%? Einstein, né, como estudo, fala que usava 2%, pensa, a gente tem 90 e poucos por cento do cérebro sem usar, imagine lá no futuro, lá no amanhã. Então, na verdade, a teoria do belo angustia as pessoas que querem coisas estáticas, sabe? Ela esqueceu de ver o mágico, a grandeza, o milagre da vida que corre no sangue tão do tempo que passa e envelhece, os cabelos que embranquecem, tão bonito, eu acho, sempre achei bonito, a terra, sabe? O movimento está em torno de nós e nós queremos uma coisa para sempre. Temos uma necessidade do monolitismo, das coisas, que as coisas fiquem paradas, nós temos medo do movimento, porque o movimento leva você à superação, a crescimento, tem medo de crescer, e a gente está envelhecendo, cresce, e vamos voltar inúmeras vezes, né, para poder fazer o caminho de uma forma nova. E abrir, eu acho que esse capítulo, ao nos revelar a condição do profeta, e aí vamos definir uma coisa bonita que eu tirei de Gênesis, nos capítulos 15, 16, 17, 18, né, ele estuda os milagres, as predições, né? O Espiritismo nos faz milagres, né? Está tudo lá em Gênesis. E para quem quiser continuar essa conversa de um novo caminho, quiser aprender mais sobre a sua própria profecia, né? O sobrenatural e as religiões. No 14, ele fala dos fluidos, eu notei aqui. No 15, ele examina todo, não dá tempo. Até pensei, vou tirar e vou fazer um caminhando com Jesus. Ele examina todos os milagres do Evangelho. Ele fala da superioridade do Espírito de Jesus e fala dos sonhos, a estrela dos magos, o que foi, a dupla vista, as curas, como são as possessões. Então, vamos estudar esse universo que faz do profeta o profeta, ou bom profeta ou mau profeta. Aí vai depender da escolha de cada ser, do mundo de cada ser, da vida de cada ser, não é isso? Multiplicação dos pães, o que foi a tentação, as aparições e tudo mais, né?
A gente esteve lá na Espanha, né, André? Nós vimos aí o corpo de nossa querida Teresa d'Ávila, né? Quase 500 anos ali, e vimos a matéria, como é que chamava mesmo, André? A, a, a matéria imperecível. Aquilo, eu sempre pensei nisso, como é que pode ter uma matéria, um átomo, algo que não perece, algo que não morre? Tem aí uma notícia para nós lá para o futuro. Sabe, em que pese todas as contradições da igreja sobre esse fato, que acontece não só com ela, mas com inúmeras pessoas por aí que eles acham os corpos intactos, e estava ali na terra junto, porque antigamente não tinha essa coisa toda fechada, né, um lençol, muito menos, é a terra. Como é que não come uma matéria daquela? Como é que ela sobrevive daquele jeito? Quer dizer, é a tal da matéria imperecível. Mas existe um princípio científico, eu conversei já com bastante pessoas sobre isso, uma coisa para a gente parar e ficar quieto olhando, porque é uma mentira, é uma verdade, é um falso profetismo, o corpo dela está lá, não está, aí estava conversando com alguns amigos, falei, não, o problema não é esse, o problema é o conceito de matéria imperecível. Isto sim, é Hum, que é hum. desafiador para a ciência e para uma cientista, né? E aí Kardec traz algumas matérias sobre isso. E aí ele fala uma coisa que eu copiei aqui para a gente falar, André, para você pensar um pouquinho com a gente. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas sim o princípio espiritual. Veja que Allan Kardec, ao fazer Gênesis, ao estar compondo Gênesis, ele fala das religiões com todo respeito. No Credo Espírita, André, adoramos todas as formas, né? Respeitamos todas as formas de adorar a Deus. Não tem uma crítica de Kardec às formas de adoração. Ele olha as adorações, é a cultura, é o tempo. Então, ele tinha esse princípio. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas sim o princípio espiritual que elas costumam confundir erradamente com o maravilhoso, sem o qual não há religião possível. Olha que bonito. Kardec precisava ser estudado pela ciência, né, irmão? Porque eu fico imaginando, no século XIX, com a eletricidade ainda engatinhando, o camarada tinha que trabalhar na sua escola, às vezes fazia um bico, um trabalho aqui ou ali, na área de contabilidade, e depois à noite, provavelmente iluminado por uma chama que não iluminava o suficiente, ele debruçava-se para trazer a obra que é a nossa obra de cabeceira hoje, nós que somos espíritas, né? E fez isso com uma grandiosidade tamanha e em curtíssimo espaço de tempo, curtíssimo espaço de tempo, né? Kardec começou, ele começou o trabalho espírita após os 50 anos de idade, se não me engano, e partiu com 60 e poucos, eu não me lembro exatamente nem a idade que ele começou, mas é algo próximo disso. Como é possível um homem, naquela época, no século XIX, um homem extremamente sábio, extremamente culto, em tão pouco tempo, produzir um conhecimento tão extraordinário assim, né? Então, realmente, Kardec tem de todos nós um, nós realmente nos debruçamos em amar Allan Kardec, porque aquilo que ele nos trouxe é muito grandioso para a nossa libertação. Assim como outros tantos, Chico Xavier, e outros tantos ao longo da história humana, dentro da árvore judaico-cristã e fora da árvore judaico-cristã. E sobre a teoria do Belo, tem mais um ponto, né? Mesmo que Kardec tivesse errado, não foi ele que publicou, porque está em obras póstumas e foi publicado depois da partida dele, né? Depois que ele partiu, a Amélie e mais um grupo próximo dela, a Amélie era esposa de Kardec, reuniu outros documentos que Kardec não havia incorporado nos 5 livros principais, né, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. Ela reuniu esses textos e aí editaram obras póstumas, como o próprio nome já diz, obras póstumas, né? Então foi além túmulo, né? Talvez se não tivessem corrido atrás desses manuscritos, a teoria do Belo não teria saído. Mas enfim. Kardec talvez não publicasse a teoria do Belo. Ele, e nós todos sabemos, e como André também já disse, ele era conhecido como bom senso. Era um artigo que estava lá e ele não publicou e foi póstumo.
com a publicação póstuma. Pensem nisto. Então, nem sabemos se realmente ele iria confrontar essa teoria com a realidade ou não, ou se ele estava investigando ou estudando. São milhares de escritos. Não podemos saber que intenção ele tinha, por que ele guardou, por que ele não publicou. Né? Foram os herdeiros dele, aqueles que ficaram responsáveis pelo seguimento da doutrina, que fizeram a publicação. Que lindo, André! Isso traz para nós um respiro, traz uma... Não porque pode retirar esse equívoco eurocentrista, né? Vamos dizer, porque é natural que a gente, dentro da cosmovisão cultural, a gente seja limitado. Mas ele tinha um bom senso. Então ele não só averiguava cientificamente, como também já ouvia as vozes espirituais. Ele também se deixava conduzir. Ele tinha latente dentro dele essa presciência. O que é a presciência? É o que aqui na missão dos profetas é chamado de predições. Profecias e predições. Predições está ligado é o que prediz, é dito antes de acontecer. E nós ficamos muitas vezes maravilhados, encantados. Esse é um dado da realidade que muda os pensamentos, e mesmo todo o nosso país, tão maravilhoso, com tantas miscigenações e raças e cores e culturas atípicas, típicas, se reunindo em uma cultura só que chamam de cultura brasileira, onde temos os pratos do mundo, vamos dizer assim. É muito lindo isto. Então, a missão dos profetas está ligada às palavras, como também André disse na abertura da sua fala, não é, André? Você falou daquele que o falar está ligada à visão judaica, né, de levar adiante aquilo que eu escuto. Então, nós somos aqueles que dão voz à voz que já foi dada, à voz que já foi falada, à voz que já existe, propagadores, comunicadores. E aí, na nossa fiel Fundação Espírita André Luiz, a palavra profeta tem uma significação ampla, diz aqui o nosso Evangelho, o estudo de Kardec, todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas secretas e os mistérios da vida espiritual. E da onde é que a gente ouviu isto? Ora, aqueles que passaram antes de nós e nos revelaram isto que chama mistério, porque ainda desconhecidos de nós, mas que tão logo sejam conhecidos, se transformam em uma beleza e um encanto com o qual nós não estamos acostumados. Nós precisamos nos educar, reeducarmos-nos para o sentido da beleza. Então, só quando tem mistério que nos atrai. O conhecido faz com que nós percamos o sabor das coisas, o encanto pelas coisas. Você sempre está em busca de algo inesperado, de algo que não é o cotidiano. Nós temos uma alienação do cotidiano, nós temos uma rejeição do cotidiano. Nós precisamos rever a beleza do cotidiano, da rotina, como ela é importante em nossa vida. Sabe, das coisas no seu lugar, também fora de lugar. Conviver com as nuances do segredo, desse mistério, vamos dizer, que está em todas as coisas. O misterioso olhar de quem ama ou de quem não ama. Quantos de nós não sabemos já ler desses olhares? Já sabemos, sim. Porque estamos nos espiritualizando. Nós, aqui dentro da doutrina espírita, o trabalho maior dos ensinos, e estamos aqui para isso, quinzenalmente, estudando Jesus, é justamente esse. Então, o homem pode, então, ser profeta sem predições. Esta ideia era dos judeus no tempo de Jesus. É por isso que, quando foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, dos escribas e dos anciãos da época, cuspiram-lhe no rosto, deram-lhes, bofetadas, e toda essa descrição tão triste com Jesus, e batem e dizem, profetiza quem foi. Ou seja, é uma ridicularização do profeta que ele estava sendo e do dom que ele tinha de curar. Ele levantou o Lázaro morto. Pensem, fez paralíticos andarem. Imagine o que era isto para os costumes judaicos da época.
Entretanto, aconteceu que certos profetas tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação, a fim de prevenir os homens, tendo-se realizado os fatos preditos. Olha que lindo! O dom de dizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta, mas nem sempre isso significa que está sendo profetizado. Os evangélicos usam esse termo que é uma forma bonita de dizer, profetiza o bem, ou seja, chamamos de sonhe o bem, né? Fernando Pessoa escreveu ali nos meados do século passado, né? O homem é do tamanho do seu sonho. Então, sonhar é também realizar. Profetizar atualmente é fazer um propósito de vida. Profetizo a tua vitória, profetizo a tua alegria, profetizo a tua união, o encontro com a tua felicidade. Profetizo. É uma palavra que já está cotidiana nos lábios de muitos evangélicos. Uma palavra linda. Porque existe realmente esse dom de fazer um desejo diante de Deus, um sonho diante de Deus. E Deus ouve as nossas necessidades. É uma forma de orar e de rogar a Deus a sua intervenção na nossa vida cotidiana, nos nossos caminhos e na nossa vida cotidiana. Nós refazemos esse momento com a nossa prece. Vamos unindo os nossos corações e rogando profundamente a esse Deus de amor e de bondade que nos proteja desse sentido de buscar a diferença, não a semelhança. E a diferença que nos separa do outro, que não tenha aquele poder, que nos reúne a um poder que não é verídico. Ele vai passar, porque ele não vem de Deus. Ele não vem da lei de amor, ele vem da lei do próprio ser, buscando a diferença para sobressair-se aos demais e dominar os demais. Que nós possamos entender que podemos ser falsos profetas, todos nós, Senhor. E pedimos a Deus, nesse momento da oração, que nós possamos observar a nós mesmos e observar os nossos momentos e a nossa fala, aonde nós temos a atitude do falso profeta, falando coisas que não são reais e verdadeiras, que nós saibamos, ó Deus, sermos contidos pelo desejo ou pela profecia, profetizando a nós, que de nossos lábios, como orou Isaías, tem lábios impuros, Senhor. E o Senhor ordena que um anjo coloque em seus lábios uma brasa ardente. Olha que lindo. Quer dizer, o fogo incandescente, a força incandescente da iluminação interior que entra pelos lábios, a palavra de Deus que passa a pertencer a nós, a estar em nós, com toda a sua intensidade. Ó Deus, assim que esses ensinamentos sejam pele do meu corpo de esperança, que ele seja o Senhor, os sinais e a contemplação da minha pequena alma, da tua presença em minha vida. Gratidão às casas espíritas que me acolheram e me curaram e me conduziram com a alegria da descoberta desses mundos maravilhosos. Esse mistério revelado em todas as coisas, das menores a maiores. Em mim corre, Senhor, o carbono das estrelas. Ó Senhor, quanta parte de mim e minhas moléculas e átomos estão em todas as coisas. Quão maravilhoso saber que estamos imersos em um mundo de encantamento em si mesmo, nas minúcias e nos detalhes da existência. É sagrado o solo onde eu piso, sagrada a água que eu bebo, sagrado o alimento que me alimenta, sagrado o corpo que eu habito. Senhor, gratidão pela minha existência. Agradeço, Senhor, agradeçamos todos os dias essa condução, esse movimento, esse espaço que ocupamos na matéria para fazer o nosso processo evolutivo de superação das nossas distâncias, da verdade, da eterna comunhão com a verdade divina, bondosa, amorosa, amiga, fraternal, única, insubstituível, verdade da felicidade, estar com Deus é ser feliz. Não acabam-se as dores, mas nós sabemos que a cada tristeza receberemos 2 promessas de belezas encantadoras, 2 alegrias inesperadas. Termina aqui.
Espiritismo sem mistério.